Finalmente o grande dia chegou. Este vídeo é o primeiro vídeo da nossa nova playlist chamada Teoria da Conspiração ou Teorias Conspiratórias. E neste vídeo, que é um vídeo básico, nós vamos tentar responder algumas perguntas muito importantes para a gente poder entender o que são as teorias conspiratórias. Entre as perguntas que nós vamos responder estão as seguintes: por que as pessoas acreditam em teorias conspiratórias? Por que existem as teorias da conspiração e por que nós nos sentimos tão atraídos, tão pendentes a acreditar nelas? Outra pergunta muito importante, talvez a mais importante de todas: por que as teorias conspiracionais, muitas vezes, elas são mais convincentes que as verdades tradicionais que elas tentam desmentir? Tudo isso e muito mais aqui no canal hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corguzinho aqui. Muito obrigado por sua audiência. Aqui no canal eu falo sobre uma diversidade de assuntos que são do seu interesse, como, por exemplo, desenvolvimento pessoal, negócios de internet, educação financeira, investimentos, criptomoedas. Nas últimas semanas eu tenho falado também sobre assuntos como curiosidades, biografias de pessoas importantes, famosas, que fazem ou fizeram a diferença tanto no Brasil quanto no mundo. E, como eu disse, o vídeo inaugural, este, que é sobre teorias conspiratórias, Arquivos X. Eu te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo, ative o sininho de notificações, também dá uma olhada nas nossas playlists, tem muita coisa interessante para você, para o seu crescimento, para o desenvolvimento do seu negócio e, em especial, dá uma olhada na playlist chamada Passeio pelo Mundo, tem muita coisa interessante, tenho certeza que você vai gostar. Entretenimento saudável, sadio, para você assistir com toda a família. Vamos para o que interessa, afinal de contas, por que as pessoas acreditam em teorias conspiratórias? A primeira coisa que você precisa entender é que qualquer um de nós pode sim ser suscetível às teorias conspiratórias, desde que o teatro, as circunstâncias corretas esteja todo preparado. As teorias da conspiração estão por toda a internet e cobrem uma gama gigantesca de tópicos, desde a ideia de que os pousos na Lua foram falsificados até a crença de que a Terra é plana. Muitas vezes os crentes descartam prontamente toda e qualquer evidência que contradiga tais alegações e sugerem que testemunhas ou especialistas que contestam as ideias são simplesmente parte da conspiração. Como regra geral, as pessoas não gostam de ser incapazes de entender os acontecimentos. Somos todos curiosos e queremos entender o mundo ao nosso redor. No passado, a ciência não conseguia explicar muitos dos fenômenos que os seres humanos encontravam pela frente. E assim, a resposta mais fácil e eficiente a uma pergunta sem resposta era dar crédito a um poder superior, onipotente e onisciente. A ciência agora é capaz de responder a muitas daquelas perguntas que antes nos deixavam perplexos. E embora nem sempre tenhamos as respostas para todas as coisas, agora, mais do que em qualquer outro momento da história, temos a capacidade de explicar e entender com precisão todos os tipos de fenômenos. Com isso em mente, por que, afinal de contas, as pessoas acreditam em teorias da conspiração? Mesmo quando há uma montanha de evidências para mostrar, para comprovar que elas estão todas incorretas. Por que as teorias da conspiração são tão prevalentes hoje em dia? E o que exatamente é uma teoria conspiratória? Bom, vamos lá, vamos começar. Uma teoria conspiratória é uma crença de que dois ou mais atores se coordenaram em segredo para alcançar um objetivo comum e que expor essa conspiração é de interesse público. Em essência, uma teoria conspiratória é uma crença que existe dentro de um grupo de pessoas sombrias que controlam tudo no mundo. É por isso que temos teorias da conspiração sobre, por exemplo, as mudanças climáticas serem uma farsa. É porque os teóricos da conspiração acreditam que existe sim um grupo nefasto de pessoas que quer controlar todo o mundo. Lembrando que esse grupo de pessoas é um grupo minúsculo, mas com um poder de controle gigantesco sobre toda a humanidade. Então, como essas teorias crescem e prosperam? O que torna alguém ou um grupo de pessoas inflexível de que estão sendo enganadas e deliberadamente enganados por uma cabala, por uma magia, um grupo de magias e distorções da verdade oculta.
As teorias da conspiração começam conosco tentando entender eventos complexos, disse um professor de psicologia social da Universidade de Nottingham. As teorias conspiratórias oferecem soluções simples para problemas complexos. Especialistas comportamentais sugerem que essas noções geralmente florescem quando as pessoas precisam de respostas em momentos de crise, em momentos de estresse. As teorias da conspiração tendem a surgir quando acontecem coisas importantes que as pessoas querem entender. Em particular, elas tendem a surgir em tempos de crise, quando as pessoas se sentem preocupadas e ameaçadas. Elas crescem e prosperam em condições de incerteza. É difícil argumentar que todas as teorias da conspiração são maliciosas. Na maioria das vezes, as teorias conspiratórias, elas derivam de pessoas que querem simplesmente tentar entender situações difíceis. Ingredientes únicos fazem das teorias da conspiração com que elas se espalhem. Em termos do que faz uma teoria específica se espalhar, existem vários elementos que precisam estar no lugar. Para alcançar popularidade e longevidade, uma teoria da conspiração requer que alguns ingredientes únicos se unam. O evento ou questão abrangente precisa ser significativo. Os conspiradores precisam ser realistas, ou seja, um grupo bem formado, e o terreno precisa ser fértil. Simplificando, uma teoria conspiratória precisa apelar diretamente às pessoas que estarão dispostas a acreditar exatamente no momento em que é mais provável que acreditem, e é preciso haver um grupo ou organização para culpar. Tome, por exemplo, o caso do Covid-19. É um evento significativo onde as pessoas ainda, mesmo depois de passado a questão da pandemia, ainda estão tentando entender. O terreno era fértil porque o Covid gerou sentimentos de incerteza e ansiedade que a nossa geração, a geração dos nossos pais, não entendia, nunca ouviu falar que pudesse acontecer. Todos esses aspectos significaram que as teorias da conspiração cresceram e é por isso que elas crescem e prosperam cada vez mais, exatamente como aconteceu com a teoria da pandemia. As teorias da conspiração sobre o impacto supostamente prejudicial do 5G na saúde humana existem já há algum tempo na internet, mas apenas em 2020 a teoria passou de uma suspeita informal para uma crença dominante quando a narrativa foi aplicada ao Covid-19. Este é um exemplo perfeito de uma teoria da conspiração que existe há muito tempo, mas ela só foi capaz de florescer quando as circunstâncias, o teatro que eu falei no início desse vídeo, estava montado e perfeito para que os atores pudessem atuar. Então, você sente que as pessoas estavam vulneráveis e, por isso, elas estavam abertas a acreditar em algo que poderiam descartar caso elas estivessem sistematicamente ligadas tão somente com a situação racional que estava acontecendo. Em abril de 2020, um artigo no The New York Times relatou que teorias infundadas sobre o 5G e a Covid resultaram em mais de 100 incidentes em um mês apenas no Reino Unido, que incluiu uma torre sem fio em Birmingham sendo incendiada. Claro, ninguém pode esperar que tudo que se lê ou que se ouve é exatamente como está ali. Então, o que distingue um teórico da conspiração de alguém que é meramente cético? Todos nós podemos ser um pouco paranoicos às vezes, especialmente se estamos para baixo, se estamos nos sentindo vulneráveis. É parte da natureza humana, dizem os psicólogos. Mas a diferença para os teóricos da conspiração é que nenhuma quantidade de novas informações desafiará a crença central. Você já tentou convencer um teórico da conspiração de que o 11 de setembro não foi um trabalho feito pelo próprio governo americano? Viés de confirmação e câmaras de eco. Mas por que as pessoas se apaixonam, elas se apegam às teorias conspiratórias? Qual é o fascínio, afinal de contas, em acreditar em algo que é estranho ou implausível, mesmo diante de evidências contraditórias? Os psicólogos dizem que é o desejo de nos sentirmos no controle, termos a certeza e nos sentirmos próximos daqueles que são semelhantes a nós. E uma teoria da conspiração permite que isso aconteça.
As pesquisas dizem que a maioria das pessoas, exatamente 65%, se considera com uma inteligência acima da média, algo que os pesquisadores atribuem à tendência das pessoas a superestimar as suas próprias habilidades cognitivas. Essa falta de autoconsciência, bem como o viés de confirmação e a exposição a câmaras de eco, também são responsáveis por desempenhar esse papel. Uma vez que uma crença se forma, as pessoas desejam defendê-la a todo custo. Elas tendem a digerir conteúdo que apoia essa crença e procuram desacreditar informações que não apoiam, juntamente com uma visão de mundo centrada na desconfiança em relação aos outros. Então, as pessoas podem finalmente entender como alguém vai para a toca do coelho. Existem certos grupos de pessoas que são mais propensos a acreditar em teorias da conspiração que outros. Mas uma pergunta importante que nós precisamos tentar responder é a seguinte: será que existem certos grupos de pessoas que são mais tendentes a acreditar em teorias da conspiração? Ou corremos o risco de nos tornarmos todos defensores convictos de hipóteses ultrajantes? Como eu disse, a depender do teatro, do momento que nós estamos passando, sim, todos nós temos essa tendência. Na verdade, você encontrará teóricos da conspiração em todas as esferas da vida, mas há alguns que são mais suscetíveis. Por exemplo, aquelas pessoas que se sentem excluídas de grupos, entre aspas, normais. Talvez pelo simples fato da pessoa não ter um emprego ou ainda ser solteira entre amigos e amigas que são casados, tudo isso pode ser um fator determinante que vai disparar o gatilho da teoria da conspiração. As pessoas tendem a buscar outras pessoas que pensam de forma igual ou similar para formarem grupos de interesse. É o que foi denominado de câmara de eco. Mas afinal de contas, o que são as câmaras de eco? As câmaras de eco são formadas por rede de pessoas com ideias semelhantes que compartilham as mesmas teorias controversas, visões tendenciosas e notícias seletivas. Essas informações são então repetidas de volta e aceitas como fatos entre os membros do grupo. É o eco que se gera entre elas. É falso dizer, porém, que as pessoas religiosas são mais propensas a acreditar em teorias da conspiração porque adotam uma visão maniqueísta do mundo, bem versus o mal. Na maioria das vezes, trata-se de estar em uma posição minoritária frente a outros grupos. Então, se você é altamente religioso em um mundo secularizado, é mais provável que acredite em teorias da conspiração. Mas se você é igualmente ateu em um mundo religioso, também está suscetível ao mesmo problema. Portanto, o fator determinante é que, no fundo, todos nós temos o potencial de aceitar as teorias da conspiração se as condições forem favoráveis. Pesquisas sugerem que as pessoas são atraídas por teorias da conspiração quando uma ou mais das suas necessidades psicológicas são frustradas. A primeira dessas necessidades é epistêmica, relacionada à necessidade de conhecer a verdade e ter clareza e certeza sobre as coisas. As outras necessidades são existenciais, que estão relacionadas à necessidade de se sentir seguro e ter algum controle sobre as coisas que estão acontecendo, e socialmente relacionado à necessidade de manter nossa autoestima e nos sentirmos positivos em relação aos grupos aos quais pertencemos. Por causa de tudo isso, ninguém está totalmente imune à atração de uma teoria conspiratória. O que podemos, enfim, concluir com tudo isso que falamos? Podemos concluir que sim, qualquer um pode ser vítima de teorias da conspiração se estiver passando por necessidades psicológicas que não estão sendo atendidas de forma satisfatória em determinado momento. Por isso, você também, por mais cético que seja muito bem-vindo ao mundo das teorias conspiratórias. Agora eu quero saber de você. Você acredita em teorias conspiratórias? Quais são, no seu ponto de vista, as teorias conspiratórias mais plausíveis de serem verdade e por que você pensa assim? Me deixa saber nos comentários abaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo inaugural da playlist Teorias Conspiratórias e, se você ainda não fez isso ainda, deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante e o meu muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!